Ah, olha só o que o Felipe me falou. Eu encontrei somando. Mas não dá para somar ninguém aqui, né? Por exemplo, x não dá para somar com 1, né? Resolução de equações. Aqui não dá para resolver. Tu tem que ser um pouquinho mais claro, Felipe. Somando quem, né? O importante é saber se tu... Bom, agora é importante saber se tu entendeu como é que eu resolvi aqui. Se está tranquilo, as próximas tu consegue fazer. Somando na calculadora. Uou! Tá. Vamos pegar a resposta de vocês então. Tá, se tu está usando a calculadora, vocês podem aproveitar a calculadora para verificar a resposta, tá? Então tu achou, porque isso aqui é um cálculo algébrico, tá? Então eu vou dar uma dica para vocês. Se tu está usando a calculadora, então tu faz a substituição. Se realmente isso aqui vai ser igual, o x, se tu encontrou x igual a 20, tu tem que saber que 5 sobre 20 e a outra fração é 4 sobre 20 mais 1. Se tu encontrou x, tá entendendo? Se tu encontrou x igual a 20, aqui tu tem 20, aqui tu tem 20 mais 1. Então, 5 sobre 20, tu tem que saber se é igual a 4 sobre 21, tá? Vamos encontrar a irredutível dessa fração aqui, ó, que dividindo por 5 em cima, dividindo por 5 embaixo, vai dar 1 sobre 4. A irredutível de 4 e 21, a irredutível de 4 e o número 21, já é ela mesma, ó, não tem divisor comum. Então, essas duas frações aqui, ó, não possuem a mesma irredutível, a mesma fração irredutível. Então, se tu encontrou 20, tu pode usar até a calculadora para testar. 1/4, 4 sobre 21 aves. 4. O que tu diz assim, ó? Não formam uma proporção. E por que ela, se tu encontra x igual a 21, não formam uma proporção? Porque elas não possuem a mesma irredutível. Então significa o quê? Significa que o valor de x que tu encontrou não é correto, porque ele está dizendo que essas duas razões aqui formam uma proporção. Então existe um valor de x tal que a irredutível dessa fração tem que ser igual à irredutível dessa fração aqui, certo? E daí se tu vê o x igual a 5, as irredutíveis vão ser iguais, tá? Então eu não quero que vocês anotem isso aqui, mas se precisar, pega o vídeo depois no YouTube, tá? Para verificar justamente isso que eu estou falando. Como x é igual a menos 5, eu quero ver se essas duas frações aqui possuem a mesma irredutível, tá, Pedro? Então tu pode verificar a tua resposta. Então, sendo x igual a menos 5, tu vai ter 5 sobre menos 5. E a outra fração, tu vai ter 4 sobre menos 5 mais 1. Então, 5 sobre menos 5, dá para tirar o fator 5 em cima, dá para tirar o fator 5 embaixo. 5 dividido por 5, 1. Menos 5 dividido por menos 5, menos 1. E a outra fração é 4 sobre menos 5 mais 1 é menos 4. Tirando o fator 4 para encontrar a irredutível. Tá? Então, tem 1 em cima, menos 1 embaixo. E a outra, 4, tira o fator 4, fica 1. Menos 4, tira o fator 4, fica menos 1. E essas duas frações aqui, ó, têm a mesma irredutível. Certo? Então, por x valendo menos 5, isso aqui é uma proporção.
para o x valendo 20 e eu vi que não dá uma proporção. Se está usando a calculadora, usa a calculadora inclusive para verificar a tua resposta, tá? Para somar menos 5 mais 1, muito difícil, né? Precisa da calculadora. Vai na calculadora, divide. Ok? Então, letra E, corrigida então. Muito bem. Letra F. Escolhe aí, Pedro. Quem é que eu isolo? X ou x menos 2? X menos 2, então. Escolhido pelo Pedro. Tá? X menos 2 será igual à multiplicação do x pelo 15 e tudo isso dividido pelo 9. Ok? 9 dividindo daquele lado faz surgir 9 multiplicando desse lado. Não posso esquecer aqui, ó. Eu poderia até simplificar, tirar fator 13 aqui e 3 aqui, ó. Vamos simplificar, né? Olha só, vou tirar fator 3 aqui e tirar fator 3 aqui também. Então, quer dizer, x menos 2 é igual a 15 dividido por 3 dá 5, bota o x do lado ali, 9 dividido por 3 dá 3. Tirei o fator 3 de cima, tirei o fator 3 de baixo. Agora o 3 que está dividindo vai fazer surgir do outro lado um 3 multiplicando. Ele tem que multiplicar todo o lado esquerdo. O que eu não posso esquecer? Não, Pedro. F de Fábio, Felipe. Não, F de Felipe, Felipe. Olha só, eu estou perguntando para o Pedro ali, ó. Quando eu faço surgir o 3 que está dividindo aqui, eu faço surgir do outro lado multiplicando, o que eu não posso esquecer desse outro lado aqui, já que tem uma subtração ali? Isso aí não pode esquecer, gente. É sério. Né? Lembra aquelas visitas de fim de ano, né? Que chegam os primos, né? Chegam os tios, chega todo mundo. Quem é que tu não pode esquecer? Dos parênteses. Tu não pode esquecer dos parênteses. Ó, o 3 que está dividindo, faz surgir um 3 multiplicando, e como tem uma operação aqui do lado esquerdo, tu tem que botar o x menos 2 entre parênteses. Certo? Então, triplicando o parênteses, vai triplicar o x e vai triplicar o menos 2 também. Triplicar o menos 2 dá menos 6. Ô, Laura, não seria abusar muito de ti se eu te pedisse para tu me trazer água? Tu pode me trazer? Pode ser gelada a água. Tá bom. Tá, brigadão, hein? Tá. 3x menos 6 igual a 5x. Triplicando x, 3x. Triplicando menos 2, menos 6. Eu tenho 5x então. Tá? Eu quero descobrir o x, eu vou escolher o lado direito para o x e o lado esquerdo para o sem x. Então 3x somando aqui vai fazer surgir 3x subtraindo do outro lado. Então do lado esquerdo vai ficar menos 6, do lado direito vai ficar 5x, e o 3x somando aqui, eu faço surgir 3x subtraindo aqui, menos 6 é igual agora a 2x, porque 5x menos 3x é 2x. O 2 multiplicando vai fazer surgir um 2 dividindo do outro lado. Menos 3. Não dá 3. Não dá 3. Quanto é que é menos? Nem menos 3. Menos 3 sim. Mas menos 3 é completamente diferente de 3. É completamente diferente. Na verdade, ele é o oposto, né? Não pode dizer. Justamente o que é o contrário,
que é o contrário de 3, tu fala justamente o oposto. O menos 3 é o oposto de 3. Então, o x vai dar menos 3. Então, menos 3 aqui, se tu substituir aqui, ó, vai ficar menos 3 com menos 9. E aqui menos 3 menos 2 dá menos 5 sobre 15. Essas frações possuem a mesma fração irredutível. E o colchete? O colchete. O colchete não precisa aqui, tá, Felipe? Mas, né, quando tu vai passar um número multiplicando um lado do parênteses, o outro lado da igualdade, tem que lembrar da família, né? Lembrar dos parênteses. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Oi? Claro, valeu. Então tá. Tava precisando disso aqui mesmo. Muito bem, essa é a letra F, hein? Tirar aqui o filme, né? O homem que viu o filme do infinito não é um homem que calculava. Tem um livro, O Homem que Calculava, também, que é bacana. Nossa, você descobriu um ensino inglês da matemática, ganhar milhões. Você descobriu O quê? Enigma da matemática? Não, quase. Já teria ganhado 1 milhão, né? Não ia ficar escondendo o enigma aí. Bom, vamos para a página 15. Esse aqui é o último da página? O F é o último da página. Vamos para a página 15. Me bateu um cansaço agora. Foi. No sexto ano eu dei 3 períodos e a gente estava corrido lá. E agora a gente não parei aqui também no exercício no 7º ano. Vamos ver o Júlio da Fazenda na página 15. Júlio tem um carro. Deixa eu me sentar um pouquinho, daí a gente lê sentado, com calma, né? Júlio tem um carro com tecnologia Flex Fuel. Nossa! É combustível flexível. O combustível tu consegue, né? É maleável. Porque daí é gasolina, né? Etanol, Flex Fuel. Pode ser abastecido com gasolina ou etanol. Isso que é a flexibilidade dele. Ou com uma mistura dos dois combustíveis. Isso é interessante. Tanto de gasolina, tanto de combustível. No último abastecimento, Júlio colocou etanol e gasolina na proporção de 1 para 4. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que nessa ordem, ó, no último abastecimento, etanol em relação à gasolina. Ó. A ordem importa, tá, Pedro? Ó, etanol em relação à gasolina e a proporção é de 1 para 4. 1 de etanol para 4 de gasolina. Tá? Se tu pensar em litros, por exemplo, 1 litro de etanol para 4 litros de gasolina, foi colocado, por exemplo, num primeiro instante, tu está colocando grupos de 5 litros. Em cada grupo de 5 litros, 1 seria de etanol, 4 seria de gasolina. Certo, Pedro? Tá? Sabendo que no tanque do carro cabem 45 litros, então, na verdade, quantos grupos de 5 tu precisa saber? Quantos grupos de 5 tem 45? 9 grupos de 5. A cada grupo de 5, tu tem 1 de etanol e 4 de gasolina. Então tá. Então, né, 9, né? Cada grupo de 5 tem 9.
São 9 grupos de 5 litros. 9 grupos de 5 litros. Quanto tem de gasolina, quanto tem de etanol, né? Para cada um dos 9, um é de etanol e 4 é de gasolina. Então tu bota 9 de etanol e 36, porque 4 vezes de 9, né? A gasolina, a cada grupo de 5, tu bota 4 litros, né? Cada grupo de 5 tu bota 4 litros de gasolina. Quantos grupos de 5 são? São 9 grupos de 5, 9 vezes 4 te dá 36. Então, na verdade, usando essa proporção 1 para 4, tu tem, na verdade, 9 para 36. Exatamente. Qual foi a quantidade máxima de gasolina colocada? Então, a gente já respondeu aqui. 36. O que está faltando? Está faltando eu registrar, porque eu fui falando, vocês foram entendendo o meu pensamento, mas eu tenho que registrar isso para poder explicar para uma pessoa que não viu o que eu pensei. Entendeu? Eu tenho que registrar. É importante fazer esse registro. Tem um microfone ali que a gente pode botar na cabeça e a gente vê como é que de repente botar a microcâmera ali, não pode, né? Vai ficar complicado. Então, olha só, como é que eu posso registrar o meu raciocínio? Eu registro assim, ó. Então, 1 litro de etanol. Então, eu estou comparando a etanol em relação à gasolina, tá? Qual a diferença de etanol e gasolina? Etanol é álcool, né? É um tipo de álcool, né? E gasolina não é álcool. Gasolina é um tratamento que se faz com o petróleo, né? Na verdade, é bacana, né? Tu pega o petróleo bruto e existe uma torre ali onde tu bota o petróleo. Acho que existe uma refinaria ainda que tu faz algumas coisas, mas tu coloca nessa torre aqui e ela vai esquentando. Essa torre esquenta em temperaturas diferentes. Ao longo, né, da torre, tu esquenta em temperaturas diferentes. Esse processo se chama craqueamento catalítico. Craqueamento catalítico, que tu vai quebrando as moléculas ali de carbono e tudo mais. Isso daí é toda uma experiência química, né? Daí o craqueamento catalítico, ele vai reservando em partes da torre, assim, ó, as substâncias diferentes, né? E uma delas é a gasolina, né? Então, dependendo da temperatura que tu faz no craqueamento, ele vai acumulando em certas partes da torre as substâncias. A gasolina é uma das substâncias que tu tira, então, do petróleo, né? O querosene é outro tipo e assim por diante. Então, a gasolina é proveniente dessa substância, né, que se encontra na natureza, não assim de qualquer jeito, né, que é o petróleo, né, mas se encontra na natureza, a gasolina. E o álcool, ele vem da cana. Tu planta a cana e daí depois faz um processo lá para obter o álcool. Daí o processo da cana eu não sei, mas da gasolina eu conheço porque meu pai trabalhava agora ele é aposentado, mas ele não era numa refinaria que ele trabalhava justamente com esse tipo de processo, né? Esqueci o nome da empresa que faz isso. Puxa vida. Oi? Eram empresas. Oi? Não é mineradora. É o tipo de empresa que a Petrobras ela reunia essas empresas assim. Há pouco tempo atrás tinha a Braskem, uma das empresas que trabalhava com esse tipo de coisa. Meu pai trabalhava nisso, então ele cuidava de válvulas ali das torres
né? Às vezes ficava na sala de controle também, olhando. Ele trabalhou bastante tempo nisso. E agora ele é professor de matemática. Que louco, né? Professor de matemática. Toda a família gosta de matemática. Toda a família gosta de matemática. Acho que meu pai tinha, deixa eu ver, não era uns 28, não, 28 quando eu nasci, não me lembro. Mas ele estava fazendo faculdade na URGS de matemática. E daí ele começou a família e começou nesse emprego, né, na Petrobras ali. Era Copesul o nome da empresa na época. Agora nem existe mais. Oi? Tem um exemplo da Wagner? Não, Wagner é mais velho. E daí o Wagner nasceu. E daí ele estava formando a família ali e estava estudando e ele conseguiu um emprego nessa empresa, assim. E daí ele teve que parar os estudos. Daí ele ficou. Daí depois eu nasci, depois a minha irmã nasceu. E ele deixou os estudos de lado e trabalhando sempre, né? Como foi esse circo? Eu acho que né? Daí, olha só o que aconteceu. Depois, e ele continuou trabalhando. O Wagner pegou e se formou em 98, se não me engano, 1998. O Wagner se forma em matemática e daí depois, em 2001, eu entro na URGS. Eu me formo na URGS em bacharel em matemática. A minha mãe começa a estudar, se forma em letras. E daí o meu pai chegou e disse assim: tá, agora que eu já tenho 2 filhos formados, eu acho que agora eu vou. Daí ele fez a faculdade em 2012, se não me engano, ele se formou rapidinho, né? Ele deu em 2012 ele se formou e daí começou a dar aula e está dando aula até agora. Ele está com 72 anos de idade. Dá para acreditar? Ah, que loucura, né? Eu conto para os meus colegas na URGS, eu não acredito, teu pai é uma figura. E ele é super conhecido também lá na faculdade também, porque ele dá aula em 3 escolas. Não, dava aula em 3 escolas, agora 2, mas ele dava aula em 3 escolas. Daí assim, os meus colegas precisavam de estágio para dar aula, né, para terminar os cursos, e eles falavam assim, eu não consigo escola. Daí eu chegava e dizia assim para eles, não, vai lá e fala com meu pai que tu pode ser estagiário lá nele, só fala assim, o teu filho me indicou aí, daí ele conseguia estágio para todo mundo. Que legal. Muito bacana. E daí ele é triconhecido já. Sim. Então tá. Pronto. Depois da gente dar uma conversadinha aqui, muito rápido, né? Que tipo de álcool? Eu não sei, Felipe, que tipo de álcool é o etanol, tá? Mas é um tipo de álcool. Não sei que tipo de álcool é. Deve ser ácido. E álcool é com L no final, não é com M. As pessoas. E realmente dá um problema na escrita, né? Porque as pessoas geralmente elas falam assim, né? Me alcança o álcool aí. O álcool gel. O álcool gel. É álcool, né? E isso é um problema para a alfabetização. Eu não sei como é que os cariocas eles alfabetizam, né? Na verdade, nem os gaúchos, né? Porque se tu for pensar os gaúchos, como é que os gaúchos vão alfabetizar? Limpa o pé aí no tapete. Daí o que as pessoas... Como é que se escreve tapete, professora? Assim? Tapete, é assim que se escreve? Não, é assim, tapete. Opa. Sim, né? Gaúcho, né? Tapete. Tapete. É um problema, né? Como a gente fala, a gente pronuncia as palavras, tipo álcool. É álcool, né? É que nem. Carioca termina
Exatamente, né? Exatamente. Me aperta o chinco aí. Não, eles não falam chinco. O biscoito, né? Como é que tu vai alfabetizar as crianças assim? E tem uma palavra que é muito engraçada, que eles falam assim, eu acho que é o resto do mundo que fala, o resto do mundo não, o resto do Brasil, fala assim, qual é a tua data de nascimento? Já viu eles falando assim? Nascimento. Qual é a tua data de nascimento? Como assim, nascimento? De onde é que veio esse I? Não tem I. Nunca viu? Começa assim, ó. Principalmente mais pro norte. Eles falam direto assim. Mas Rio de Janeiro, São Paulo falam também. Presta atenção que eles falam assim. Principalmente naqueles jornal da Record ali que eles não... Que eles não se preocupam tanto com a pronúncia. Tu pode ver, ó, na Bandeirantes ali e na Globo, eles tentam colocar uma pronúncia mais padrão, mas na Record tu percebe. Tem aquelas máquinas aqui, tipo, os jornalistas estão ali, tipo a Cristina do Jornal do Mundo, ela fica ali apresentando, né? E ela sempre lê um negócio que vem lá atrás. É o TP. É o TP que eles leem. Uma vez eu tava na Bandeirantes, tinha uma esqueci o nome da repórter. Uma repórter. Eu sei que ela era a única da Bandeirantes ali que do jornal principal ali da Band, né? Que eles falavam assim, que ela tinha um sotaque muito forte. Daí ela ia falar de uma demarcação de terra. Ela chegou e falou assim, ó, a demarcação. E daí eu fiquei, é o nome de uma pessoa, né? A demarcação. E daí, ela estava falando da demarcação da terra. A demarcação. E eu, meu Deus, como é que você... Já viu se o repórter não tem estudado geografia? O repórter o quê? Não tem estudado geografia. Isso acontece uns montes. E tem repórter que não estuda matemática também. Tem um repórter que sai com umas estatísticas assim bem malucas, absurdas. Sabe aquele novo canal da CNC, que é o primeiro dia no canal? Tipo, caramba, ele precisa da mulher falou assim, eu não sei o que Paraguai, Venezuela e Argentina que não fazem parte da América do Sul. O cara olhou assim. Uai? O quê? Como assim? É pesado. Assim. Vamos para a resolução 2. Conversamos demais. É bom às vezes a gente conversar um pouquinho, né? E às vezes, daí vocês percebem que a minha cabeça tem um monte de parênteses. Eu pego uma coisa, emendo na outra e vou falando. Vamos lá, ó. Sem muita dispersão. Em um mapa, 12 centímetros equivalem a 36 quilômetros da distância real, tá? Sabendo que a distância entre duas cidades é de 24 quilômetros, qual é a distância entre as representações, ou seja, no mapa, as representações dessas cidades? Então, é proporção que tu vai fazer. Tu pode comparar o centímetro para fazer assim, ó, jus ao cálculo proporcional, de proporcionalidade, tá? Tu pode dizer assim, ó, eu vou comparar numa coluna os centímetros, noutra coluna eu comparo os quilômetros, porque daí eu não preciso, para obter razão, tu precisa ter mesma unidade de medida nas comparações. Então até dá para comparar centímetro com quilômetro, né? Mas daí tu não está fazendo a proporção propriamente dita, né? Então aqui, ó, e provavelmente ele não utiliza, ele não se preocupa com as unidades, o livro, mas dá para fazer, é isso que eu estou te dizendo. Então, 12 centímetros no mapa, tá? Então tu tem o mapa aqui, ó, e aqui tu tem o real, a unidade real. 12 centímetros do mapa equivalem a 36 quilômetros. Então, essa coluna aqui, ó, é dos quilômetros, essa coluna aqui é dos centímetros do mapa, né? E daí, sabendo que a distância entre duas cidades é de 24 quilômetros, então, tu quer uma distância
de 24 quilômetros. Tu quer saber a representação dessa distância no mapa. Esses 24 quilômetros, então, representam quantos centímetros? Então na prática aqui, ó, tu pode organizar isso aqui como em colunas, né? Em colunas de mapa, de centímetro e quilômetro, no mapa e real, e tu pode dizer assim, ó, bom, 12 centímetros eu comparo com um valor que eu quero saber. E essa comparação aqui, ó, ela tem que ser idêntica à comparação real, que é de 36 quilômetros em relação a 24. Se eu fizer dessa forma, eu estou fazendo a proporção propriamente dita, né? Daria para eu, usando álgebra, eu posso comparar 12 com 36 e ao mesmo tempo x com 24. Né? Mas daí eu estou comparando medidas distintas, né? Mas estou fazendo o uso da álgebra ou de taxa de variação para comparar. Ó, então aqui, ó, vertical no x, horizontal no x, fala aí para mim, ó, x igual 12 vezes o 24 dividido por 36. Dá para tirar o fator 12 em cima e dá para tirar o fator 12 embaixo. Sempre um em cima e outro embaixo. Tirando o fator 12 em cima fica 1, tirando o fator... Não tirando nenhum fator aqui. Escrevendo 24 aqui, tirando o fator 12 embaixo, 3. Certo? Tirando o fator 3 em cima, tirando o fator 3 embaixo, o que resta é 1 vezes 8 dividido por 1, e isso dá 8. Olha só, Pedro, chuta o ursinho agora, ó. 8, não está aí? 8 na coluna do x, justamente o que eu queria saber. 8 o quê? 8 centímetros. E faz todo sentido, né? Se 36 quilômetros corresponde a 12 centímetros, a gente pode dividir esses 36 aqui, ó, em 3 partes iguais, tá? Dividindo 3 partes iguais, 12 quilômetros, 4 centímetros, certo? Ó, divide em 3 partes, cada 3 quilômetros vai dar 4 centímetros, cada 12 quilômetros vai dar 4 centímetros. Então, se eu duplicar esses 4 centímetros, eu tenho que multiplicar esses 12 centímetros aqui, esses 12 quilômetros aqui, daí daria os 24. Se tu não entendeu o que eu fiz, olha só, 12 centímetros, vamos escrever, ó, correspondem a 36 quilômetros. Vou dividir 36 quilômetros por 3, 12 quilômetros.